Esse vídeo é sobre o passo a passo para desenvolver um algoritmo. Atividade apresentada ao curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da FAMIG para a disciplina de Programação e Banco de Dados, professor João Carlos. O que é importante entendermos é que um algoritmo não precisa ser necessariamente algo ligado à tecnologia. Na realidade, o tempo todo estamos criando algoritmos para realizarmos diversas tarefas. Ao contrário de que alguns pensam, os algoritmos não necessitam de uma linguagem de programação para serem analisados e compreendidos. A maneira como são representados é autossuficiente, além de utilizar formas simples de serem criados e interpretados. Eles podem ser representados por meio de linguagem textual, pseudolinguagem e fluxograma. Nesse exemplo, temos um algoritmo representado na forma de fluxograma de processos simples. Os elementos início e fim representam o ponto de partida para iniciar e finalizar o fluxograma, como se fosse uma espécie de delimitador do fluxo de informações. Cada bloco no fluxograma representa uma ação a ser tomada. Os elementos dos fluxogramas são compostos por início, entrada e saída de dados, atribuição e fim. A utilização de fluxogramas não é recomendada somente quando o algoritmo se torna muito extenso, contendo diversos elementos, fazendo com que seu objetivo, que é facilitar a interpretação do algoritmo, não seja cumprido. Um algoritmo deve responder aos seguintes questionamentos: quais os dados de entrada necessários? Possuir um estado inicial. Qual a sequência correta do processamento? Isso é, deve constituir de uma sequência lógica finita de ações claras e precisas. Quais os dados de saída? Deve produzir dados de saída corretos. E qual a sua delimitação? Deve possuir um estado final previsível. Nesse exemplo, temos um fluxograma para a obtenção da soma de dois números quaisquer. Agora, vejamos o passo a passo de uma aplicação que calcula a despesa diária de um automóvel. Os dados de entrada são o total de quilômetros percorridos no dia, o custo do litro, a média de consumo do veículo, o total diário de gastos com estacionamento e pedágios. Para que haja uma sequência correta do processamento, primeiro deve calcular a quantidade de litros gastos por dia, em seguida, calcular o valor dos litros consumidos e, em terceiro, a soma de todas as despesas, para que no dado de saída resulte no valor total em reais gastos no dia. Obrigada.